Hola, buenos días. Mi nombre es Ramón Eduardo Valadez Lemus y el día de hoy presentaré esta investigación, la cual lleva por nombre Síntesis y evaluación de nanopartículas poliméricas de amitriptilina en rata Wistar durante las pruebas de nado forzado. Primero, me gustaría dar una pequeña introducción diciendo que más de 300 millones de personas en el mundo sufren de depresión. Además, la situación de encierro debido a la pandemia de COVID-19 ha incrementado estos datos hasta un 27.6%. Todo esto según datos de la OMS. Esto lo convierte en la enfermedad incapacitante más común en el mundo. Su tratamiento se basa en el uso de antidepresivos. Sin embargo, debido a que tienen varios efectos secundarios, algunos pacientes deciden dejar el tratamiento para evitar esto mismo. Una de las alternativas es el uso de nanopartículas como transportador de fármacos. Esto debido a que han demostrado reducir los efectos secundarios al mismo tiempo que logran incrementar su potencia. Uno de los fármacos más eficaces, como ya se mencionó anteriormente, es la amitriptilina. La amitriptilina es un antidepresivo tricíclico clásico y lo que hace es bloquea estos transportadores de monoaminas, evitando así que sean recapturadas en la neurona presináptica, por lo cual las monoaminas se quedan en el espacio presináptico libres para interaccionar y lograr sus efectos. Sin embargo, la amitriptilina tiene una alta unión a proteínas plasmáticas de alrededor del 96% y una biodisponibilidad de solo el 30%. Además, la amitriptilina puede unirse a diferentes receptores como histamina, muscarínicos o alfa-adrenérgicos, produciendo diferentes efectos secundarios como los que podemos ver aquí. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación será evaluar el efecto de la administración de las nanopartículas cargadas con amitriptilina y compararlo con las fármaco no encapsulado en un modelo de depresión sobre ratas Wistar durante la prueba de nado forzado. Posteriormente, para la elaboración de nanopartículas, realizaremos la metodología de nanoprecipitación, descrita por Fesi, en la cual nuestro fármaco, la amitriptilina, se disolverá junto con un copolímero denominado polimetilviniléter ácido maleico y se disolverán en acetona. Una vez disueltas, se pasarán gota a gota a una solución de etanol con P127 al 3% y se evaporará por presión reducida. Estas nanopartículas se medirán por difracción dinámica de luz láser y potencial Z en un equipo de nanosizer. También mediremos la eficiencia de encapsulamiento, para lo cual separaremos una solución de nanopartículas de una solución sin nanopartículas mediante la utilización de un filtro tangencial y se medirá la cantidad de amitriptilina en ambas muestras, ya sea por HPLC o por UV visible. Como mencionamos anteriormente, se realizarán pruebas en animales, para lo cual nos guiaremos por la prueba de nado forzado, descrita por Porsul, en la cual se administrará diferentes dosis de nuestro fármaco, tanto encapsulado como libre, previo a un condicionamiento en un cilindro con agua. Posteriormente mediremos los tiempos de nado y de inmovilidad. Esta prueba es la principal técnica de evaluación de antidepresivos, por lo cual es una buena manera de medir los resultados. Y bueno, una vez realizando las nanopartículas por la metodología anteriormente descrita, se procedió a su caracterización, para lo cual se obtuvo un tamaño promedio de partícula de 198 nanómetros, el cual es indispensable debido a que se ha reportado previamente que para que las nanopartículas puedan pasar directamente al sistema nervioso, deben tener un tamaño aproximado de 200 nanómetros, un índice de polidispersidad de 0.005 y un potencial Z de menos 32. También podemos ver mediante microscopía electrónica de barrido que estas nanopartículas tienen forma esférica y que miden aproximadamente 220 nanómetros. Además, se midió la eficiencia de encapsulamiento mediante metodología de HPLC, obteniendo una eficiencia de encapsulamiento de 79.06%. Partículas y obteniendo la eficiencia de encapsulamiento, se realizaron estudios en animales, para lo cual se administraron diferentes dosis tanto de nuestras nanopartículas con nuestro fármaco sin encapsular y se observa que las nanopartículas presentan un incremento en la potencia de este fármaco. Aquí lo podemos ver
que con menos dosis se obtuvo un efecto similar al que se obtuvo con las dosis mayores. Además, que nuestra dosis eficaz 50 se redujo de 11.86 para el caso del fármaco sin encapsular a 7.01 para nuestras nanopartículas. Por último, pues solo nos queda dar las conclusiones diciendo que se desarrolló un nuevo sistema de elaboración de nanopartículas de amitriptilina a partir del método de nanoprecipitación, con lo cual se obtuvo nanopartículas de un tamaño de 198 nanómetros, un índice de polidispersidad de 0.005, potencial Z de menos 32 y una eficiencia de encapsulamiento del 79%. Con esto se administró a ratas y se observó un mayor tiempo de nado durante las pruebas de nado forzado, lo cual se puede comprobar mediante la reducción de la dosis eficaz 50 desde 11.86 para el caso del fármaco sin encapsular a 7.01 para las nanopartículas de amitriptilina. Olá, meu nome é Thaís Moreira, eu sou aluna de mestrado da Universidade Federal do Ceará, no Brasil, orientada pelo professor Josimar Eloy, e o meu trabalho consiste no desenvolvimento e avaliação biológica de imunolipossomas anti-EGFR para entrega direcionada de docetaxel em células de câncer de próstata. Bom, já é de conhecimento comum que o câncer de próstata é um grande problema de saúde que acomete milhares de homens em todo o mundo. E apenas no ano de 2020, sendo a prevalência mais recente publicada, o câncer de próstata acometeu 1.193.715 homens em todo o mundo. Dessa forma, diversas são as terapias já reconhecidas para o tratamento desse tipo de câncer, dentre elas a quimioterapia com o uso do agente antineoplásico docetaxel. Sendo o tratamento de primeira escolha para o câncer de próstata metastático, o docetaxel ele inibe a despolimerização e bloqueia a divisão celular normal dessas células. No entanto, esse fármaco apresenta uma série de problemas relacionados à sua baixa solubilidade aquosa e distribuição não seletiva, causando assim efeitos tóxicos em demais tecidos. Nesse sentido, a nanotecnologia ela surge como uma estratégia para minimizar esses efeitos tóxicos, proporcionando um maior direcionamento do quimioterápico. Os lipossomas, como ilustrado na imagem, eles são carreadores anfifílicos, podendo carregar tanto fármacos hidrofílicos em seu interior, quanto fármacos lipofílicos em sua bicamada. Associado a isso, os lipossomas também permitem a modificação da sua superfície com o objetivo de direcionar a nanopartícula para as células de câncer de próstata com superexpressão do receptor EGFR. Esse receptor é um receptor do tipo tirosina quinase que apresenta ligantes endógenos responsáveis por induzir a proliferação celular, a angiogênese e a resistência à apoptose. Dessa forma, nós conjugamos o anticorpo monoclonal anti-EGFR, o cetuximab, na superfície do lipossoma, formando assim o chamado imunolipossoma, o qual tem uma maior afinidade por receptor específico, proporcionando uma liberação direcionada do fármaco, com consequente redução dos efeitos tóxicos e inibição da proliferação das células cancerígenas. Como metodologia, foi preparado o imunolipossoma e avaliado a integridade do anticorpo cetuximab após as etapas de conjugação. Foi avaliado também a interação entre o imunolipossoma e o EGFR, assim como a internalização e a viabilidade celular. Na técnica de preparo do imunolipossoma, inicialmente preparamos o lipossoma pelo método de hidratação do filme lipídico e, em seguida, o anticorpo cetuximab foi conjugado à superfície do lipossoma pelo método de conjugação direta, por meio de antiolação prévia do anticorpo com o uso do reagente de Traut, utilizando a malemida como uma âncora para a ligação. Após a preparação, os lipossomas e os imunolipossomas foram caracterizados por tamanho de partícula, índice de polidispersão, potencial zeta e eficiência de encapsulação do fármaco docetaxel. Como resultado, percebe-se que tanto o lipossoma quanto o imunolipossoma apresentaram tamanho, PDI e potencial zeta dentro dos aceitáveis para os lipossomas, sendo o tamanho do imunolipossoma um pouco maior com relação ao lipossoma, possivelmente devido à presença do anticorpo conjugado na sua superfície. Com relação à eficiência de encapsulação, conseguimos um valor de 88,13% para o lipossoma e 81,81% para o imunolipossoma.
Após isso, a integridade estrutural do anticorpo cetuximab foi avaliado pela técnica de termoforese, através da emissão da fluorescência intrínseca de resíduos de triptofano e tirosina, após gradiente de temperatura de 35 a 95 graus Celsius. Como resultado, percebe-se na figura 1b que o lipossoma apresentou temperatura de inflexão semelhante ao cetuximab, utilizado como controle, e o lipossoma, conforme esperado, por não possuir anticorpo conjugado, não apresentou nenhuma temperatura de inflexão. Para avaliar a ligação do anticorpo cetuximab presente na superfície do lipossoma com o receptor EGFR, foi realizado um método de ELISA indireto em que foi avaliado as amostras de cetuximab, imunolipossoma e lipossoma. Como resultado, o ensaio de ELISA indireto ele sugeriu que o cetuximab foi conjugado com sucesso ao lipossoma na conformação correta para manter sua funcionalidade de ligação ao EGFR, apresentando significância estatística quando comparado com o grupamento controle. Para o ensaio de internalização celular, foi avaliada em duas linhagens celulares de câncer de próstata. A PC3, referente à metástase óssea, a qual apresenta baixa expressão de receptor EGFR, e a DU-145, de metástase cerebral, com alta expressão desse receptor. A internalização celular foi avaliada por citometria de fluxo, com prévia incubação das células com as formulações de lipossoma e imunolipossoma, contendo fluoróforo DIL como marcador de nanopartícula e o iodeto de propídio como marcador para a exclusão de células não viáveis. Para esse experimento, utilizamos o imunolipossoma total, contendo uma fração de anticorpo não conjugada, e o imunolipossoma purificado, simulando a ausência de anticorpo livre. Dessa forma, percebemos que na PC3, no período de 15 minutos, o imunolipossoma purificado apresentou maior internalização, com 71,21%, quanto comparado com o imunolipossoma total, o qual possuiu 7,92%, e o lipossoma com 3,35%. Tal resultado do imunolipossoma total se deu possivelmente devido à competição de receptor entre o imunolipossoma e o cetuximab livre presente na formulação. Vale ressaltar que, no decorrer do tempo, até o período de 4 horas, a porcentagem de internalização aumenta para todas as formulações. Já com relação à linhagem DU-145, no tempo de 15 minutos, também notamos uma maior internalização do imunolipossoma purificado, com 70,17%, porém com menor diferença em relação ao imunolipossoma total, com 52,98%, e lipossoma com 32,20%. Dessa forma, percebemos que o imunolipossoma apresenta como vantagem uma internalização mais rápida em ambas as linhagens, num período de 15 minutos, quando comparado com o lipossoma não conjugado. Para avaliação da viabilidade celular, foi utilizado o método de MTT, analisando a atividade mitocondrial das células em um período de tratamento de 72 horas. Como resultado, foi calculado a IC50 expressa nessa tabela apresentada. Nota-se que as formulações branco, ou seja, sem o fármaco, tanto de lipossoma quanto de imunolipossoma, não apresentaram valor de IC50, descartando assim possível efeito tóxico dos lipídios. Assim como o cetuximab também não apresentou efeito de IC50 em nenhuma linhagem, ressaltando a sua função apenas para direcionar a nanopartícula e não apresentando função tóxica para a célula. Dessa forma, na linhagem celular DU-145, ao qual tem superexpressão do receptor EGFR, nota-se que o imunolipossoma contendo docetaxel apresentou maior efeito tóxico, com IC50 de 3,13 nanomolar, quanto comparado com o lipossoma, de 3,36 nanomolar, e a solução de docetaxel com 15,78 nanomolar. Assim, com base nesses resultados, podemos constatar que foi obtida uma formulação com características físico-químicas adequadas e que o imunolipossoma contendo docetaxel apresentou, conforme esperado, maior redução da viabilidade e maior percentual de internalização em células cancerígenas de câncer de próstata. Obrigada e deixo meu contato para qualquer esclarecimento. Hola, ¿qué tal? Soy Luz Victoria Sánchez Mesa, soy estudiante del doctorado en Ciencias Biomédicas de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad Autónoma de Guerrero. El tema que a continuación les voy a presentar lleva por título nanosistemas lipídicos cargados con CIRNAS-6 como una alternativa en la terapia de cáncer cervical. Como se sabe, como se ha reportado, el cáncer cervical es un problema de salud pública a nivel mundial.
y ocupa el cuarto lugar dentro de los tipos de cáncer que afectan a mujeres en edad reproductiva. Las infecciones causadas por los virus del papiloma humano de alto riesgo son un factor clave en el desarrollo de cáncer cervical. Los VPH más frecuentes que han sido reportados en México son los VPH de tipo 16 y 18, los cuales están asociados con el desarrollo de cáncer cervical debido a la sobreexpresión de sus oncoproteínas E6 y E7, los cuales tienen la capacidad de inmortalizar y de transformar queratinocitos. Los tratamientos alternativos usados en pacientes con cáncer cervical son altamente invasivos, citotóxicos y con baja viabilidad. Debido a esto, en recientes años, la terapia genética basada en ácidos nucleicos, como en DNA o RNA, ha tenido un gran impacto sobre el desarrollo y el uso de los SIRNAs, los cuales tienen la característica de inhibir la expresión de genes blanco a través de la degradación específica de secuencias complementarias de RNA mensajero. Sin embargo, debido a su fácil degradación en sistemas in vivo, los sistemas de entrega han sido desarrollados, tales como los sistemas lipídicos conocidos como los liposomas, que permiten una fácil unión y protección a los SIRNAs, conocidos como los lipoplexes, que permiten la entrega hacia el sitio del tumor. Así diferentes formulaciones basadas sobre una variedad de lípidos han sido desarrolladas para generar sistemas lipídicos para el tratamiento de cáncer cervical. Por todo lo anteriormente mencionado, el objetivo de este trabajo ha sido el diseño y el desarrollo de liposomas y lipoplexes acoplados a SIRNAs dirigidos a el gen E6 del VPH16. Para esto seguimos la siguiente metodología. Se ocupó una mezcla de lípidos catiónicos y neutrales a través del método de rehidratación de la capa lipídica. Se generaron liposomas que fueron analizados en un nano-6 y posteriormente estos resultados posteriormente fueron analizados tales como se presentan en la parte de resultados, los cuales fueron las características físico-químicas como el tamaño de partícula, el índice de polidispersión y el potencial Z. Dentro del tamaño de partícula, generamos nanosistemas que tenían un promedio de tamaño de entre los 85 y 99 nanómetros de diámetro. Un índice de polidispersión, el cual nos permite conocer los diferentes tamaños en nuestra muestra. Para esto, observamos que el tamaño de nuestra muestra fueron tan solo de 2 a 3 poblaciones diferentes, los cuales estaban dentro del rango óptimo en nuestras partículas, y un potencial Z positivo estable superior a los 30 milivolts, lo cual ha sido reportado en la bibliografía como un potencial estable para este tipo de partículas catiónicas. En la figura 2 mostramos la eficiencia de acoplamiento de los liposomas, del SIRNA a los liposomas, el cual fue cuantificado mediante un ensayo de Ribocrin, en el cual se evaluó qué tanto de nuestros SIRNAs había acoplado a nuestros liposomas. Para esto, en la gráfica podemos observar una comparación entre el SIRNA control, el SIRNA solo y el SIRNA que estaba acoplado a nuestro liposoma. Y observamos que más del 85% de nuestro
CIRNA estaba acoplado a nuestros nanosistemas en comparación con el CIRNA Control, el cual definitivamente el CIRNA pues no se encontraba acoplado. Por último, se muestran la visualización de los liposomas mediante un nanoseisser. Estas nanopartículas podemos observarlos en nuestra muestra mediante el nanoseisser y pues aquí podemos observar cómo el tamaño de partícula y la distancia que se encuentran de partícula a partícula. Como conclusión a ese trabajo, nosotros hemos mostrado cómo las características físico-químicas de nuestras nanopartículas pueden permitir en un sistema in vitro que nuestros CIRNA se acoplen más del 85% a nuestros liposomas. Y esto, el cual tiene como propósito ser un buen sistema de entrega y así poder mejorar las terapias dirigidas a cáncer cervical en las pacientes que están cursando con esta enfermedad. De la misma manera, disminuir los efectos de las terapias convencionales. Y bueno, también pues quiero agradecer en agradecimientos, pues este trabajo ha sido financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, conocido como CONACYT, con un número 17-17-349. Y bueno, agradezco la atención de todos. Gracias. Olá, eu me chamo Jéssica e o título do meu trabalho é Desenvolvimento e Avaliação de uma nanopartícula polimérica contendo R-ficoritrina com potencial diagnóstico. A R-ficoritrina, ela é uma ficobiliproteína, né, que ela é extraída ou obtida de uma macroalga, no caso uma rodófita, né, que é facilmente encontrado no litoral cearense, aqui no Brasil, que é a Soliera filiformis. Essa alga vermelha, ela é facilmente encontrada, né, e ela é um insumo de R-ficoritrinas, né? Essa ficobiliproteína apresenta essa estrutura aromática e acaba ali conferindo essa capacidade de emissão de fluorescência, podendo ser utilizado como fotossensibilizante. Além disso, uma outra vantagem que ela apresenta a capacidade, né, de absorção em 3 comprimentos de ondas diferentes. Um a 495, um segundo a 540 e um terceiro a 564. E a emissão de fluorescência a 575. Então, essa fluorescência que essa proteína possui, ela pode ser aplicada para diagnóstico, né, como sonda fluorescente ou como biomarcador. Essa proteína, ela é uma proteína intracelular, né, que ela está na membrana do tilacoide, nessa estrutura como se fosse uma antena, né, onde ela está no bastão, né, a ficoritrina, juntamente com as ficocianinas e aloficocianinas. Quando ela está nesse complexo, ela emite fluorescência, mas numa quantidade bem menor. Contudo, a partir do momento que esse complexo ele é desfeito, ela consegue ou ela adquire a capacidade de emitir fluorescência com maior intensidade, né? Ela consegue vibrar com maior intensidade e emitir fluorescência também. Porém, essa fluorescência que ela emite, ela acaba sendo muito instável. Os estudos mostram que a partir do momento, 2 horas depois que esse complexo é desfeito, ela começa a perder a fluorescência, né? Então, isso é uma das desvantagens que acabou impossibilitando os estudos ou os avanços dos estudos utilizando a fluorescência dessa proteína.
Então, nós encontramos dentro da nanotecnologia uma maneira de contornar essa deficiência que a ficoeretrina possui, né, utilizando polímeros que possam um polímero que possa encapsular e proteger essa proteína da degradação e da perda da fluorescência. Então, o polímero escolhido para encapsular essa proteína foi o policaprolactona. É um polímero biodegradável, biocompatível, né, e de baixo custo. Então, será produzido uma nanopartícula polimérica pela técnica da dupla emulsificação e evaporação de solvente orgânico, com a finalidade de aumentar a estabilidade dessa proteína, possibilitando a utilização dela como um biomarcador, né, com potencial de marcar células cancerígenas. Então, foram produzidas 3 formulações contendo a F-coritrina e 3 formulações sem a proteína, sem a F-coritrina, né, onde foi variado entre elas a concentração do tensoativo e do polímero. As nanopartículas produzidas elas foram caracterizadas pela técnica de DLS, utilizando o aparelho Zetasizer, e também foi avaliado a porcentagem de encapsulação sendo quantificado pelo fluorímetro. Uma vez produzida a nanopartícula caracterizada e escolhida a melhor formulação, foi avaliado o estudo in vitro da estabilidade dessa nanopartícula produzida, né, com relação à sua fluorescência, onde foi avaliado a proteína em solução livre e a proteína encapsulada. Foi também avaliado o uptake celular utilizando células 4T1 e PC3, pelo método de citometria de fluxo e confocal. E, por fim, foi realizado o estudo de citotoxicidade também nas células nas células PC3 e 4T1. Os resultados de tamanho de partícula PDI potencial zeta e porcentagem de encapsulação nos levou à escolha da formulação 3, né, que foi a que melhor apresentou os resultados. Então, essa formulação foi a que foi utilizada para os estudos seguintes, né? Então, podemos ver no gráfico que o estudo de estabilidade in vitro, ao longo do tempo, a proteína livre ela vai degradando, perdendo a fluorescência, o que não foi observado na proteína encapsulada, né? Então, ao passar do tempo, ela apresenta um perfil linear, né? O que demonstra que não houve degradação da fluorescência, né, ao longo do estudo, no tempo de 48 horas. Os resultados obtidos no uptake celular pela técnica de citometria de fluxo, né, nos mostra que a linhagem celular que apresentou melhor captação celular foi a linhagem celular PC3, né? O mesmo podemos ver no histograma, né? E com o estudo de confocal, nós podemos ver que, ao passar do tempo, há um aumento da fluorescência na linhagem 4T1, que o mesmo não ocorreu com a linhagem PC3, que desde a primeira hora de estudo, né, já é observado uma fluorescência bastante evidente, né, das células marcadas, que se manteve apresentando uma maior intensidade com 6 horas, tendo uma diminuição na fluorescência com 24 horas. O estudo de viabilidade celular, né, utilizando as mesmas linhagens 4T1 e PC3, nos mostrou que não houve, utilizando um N de 8, não houve uma morte celular, né, não houve as formulações contendo a F-coritrina, né, com e sem a proteína livre, né, mostrou que não foram citotóxicas para ambas as linhagens.
Então, podemos concluir que a nanopartícula produzida e caracterizada ela apresenta, sim, um potencial diagnóstico, né, que ela pode ser explorada em estudos posteriores. Então, os agradecimentos à nossa equipe e muito obrigada. Hello, my name is Udra Henrique Zaparoli. I'm a master degree student in São Paulo State University in Bauru, and it's a pleasure to present my work at the first Symposium on Technology for Research and Biomedical Application. My work entitled Potential Photosensitizing Agent in Photodynamic Therapy from the Green Synthesis of Zinc Oxide Nanoparticles. The focus on advancement and field of material science, seeking new technique and application of nanotechnology and synthesis of nanomaterials for the detection, diagnosis, therapy, and the fight against cancer. Among the different nanoparticles, zinc oxide ZNO stand out due to their application and unique properties, especially their sensitive of ultraviolet radiation, and with the oxide can transfer electrons from the valence band to the conduction band, giving rise to an electron roll pair that can generate in the presence of water or molecular oxygen reactive oxygen species. Given said, this study aimed to produce zinc oxide nanoparticles by a green chemistry approach, sent out for using less toxic productions, resulting in a poor bioproduction. Using a new precursor of glycine MOX and its use of photosensitizing and photodynamic therapy. Initially, the extract was prepared for glycine MOX scenes by a filtration process. The synthesis route used was microwave-assisted hydrothermal, and with the potential of 3 different precursors was tested: zinc acetate, zinc chloride, and zinc nitrate. Each precursor was mixed with urea and molar concentration of 1 to 3, and equal volumes at ethylene glycol and soil extract were added. After magnetic screening, the solution was transferred to Teflon tubes and placed in a microwave digester with a 10-minute ramp until reaching the temperature of 100 degrees Celsius. After 20 minutes, the precipitator was collected, centrifugated, and washed several times with milky water and acetone. Finally, the powder was dried. Keep in the oven at 100 degrees Celsius for 12 hours, and in a muffler to 2 hours at 100 degrees Celsius. For the characterization of the nanoparticle, X-ray diffraction, scan electron microscopy, and UV spectroscopy were used. And for production of ROS, potential was keeping indirectly use its solution of nanomaterials with DPBF proof. Through to the physical characterization techniques, we observed the formation of hexagonal structure in the word side phase for the tree synthesis by UV spectrophotometry. We observed the characterization band of ZNO around 317 nanometers, and morphology of materials by the scanning electron microscope technique, resulting in a clusters of nanoparticles. Through the photobiophysical characterization, we verified that the solution contained only DPBF F19 seconds of radiation of UVA light. There was reduction of initial to and final absorption band by 25% in the DPBF solution, with the addition of each solution of nanoparticles made with zinc acetate, zinc chloride, and zinc nitrate. We observed a peak absorption reduction of 21%, 22%, and 20% respectively.
These preliminary results indicated the formation of zinc oxide nanoparticles by the green microarray assisted hydrothermal route, as well as the initial tests of photobiophysics present promising conditions of potential use for the application of these nanoparticles as photosensitizer of use in photodynamic therapy. These were the results of my work. Thank you for your attention. Olá, meu nome é Luiziana e eu vou apresentar agora o meu trabalho intitulado de lipossomas com monolarato de sorbitano e microagulhas como promotores da penetração cutânea do 5-fluoruracil no tratamento do câncer de pele. O câncer de pele ele pode ser dividido em dois tipos, câncer de pele melanoma e não melanoma. Um dos tipos de câncer de pele não melanoma é o carcinoma celular escamoso, que é caracterizado por um tumor sólido, se desenvolve com maior frequência em locais de maior exposição ao sol, como cabeça e pescoço. O principal tratamento para esse tipo de câncer é a excisão cirúrgica do tumor, o que pode gerar grandes lesões pós-cirurgia. Uma alternativa é a utilização da terapia tópica. Entretanto, a grande desvantagem da terapia tópica é fazer com que o fármaco ele consiga vencer as camadas da pele e chegar no seu local de ação em concentrações adequadas. O 5-FU ele é um fármaco que ele pode ser utilizado no tratamento do carcinoma celular escamoso. Ele é um fármaco citotóxico, possui baixo peso molecular e possui caráter hidrofílico, o que restringe mais ainda o seu uso na terapia tópica. Entretanto, nós podemos utilizar de estratégias para promover o aumento da penetração dos fármacos nas camadas da pele, como a utilização de promotores de penetração, que são substâncias que possuem a capacidade de aumentar a permeabilidade desses fármacos nas camadas da pele. No presente trabalho, nós utilizamos o monolarato de sorbitano. Podemos também utilizar nanocarreadores. No presente trabalho, nós utilizamos os lipossomas, que são constituídos por fosfolipídios, que quando em meio aquoso, eles formam uma vesícula concêntrica com um núcleo hidrofílico. E também utilizar métodos físicos. No presente trabalho, nós utilizamos as microagulhas, que têm capacidade de formar microporos nas camadas da pele, permitindo a penetração do fármaco. Dessa forma, o principal objetivo desse trabalho foi desenvolver, caracterizar e avaliar os lipossomas convencionais e com SPAM20, contendo 5-fluoruracil, com ou sem microagulhas, para o tratamento tópico do câncer de pele. Na tabela 1, nós conseguimos observar os resultados da caracterização físico-química dos lipossomas convencionais e dos lipossomas contendo SPAM20. Observamos que, utilizando o SPAM20, nós temos a otimização de resultados, como tamanho e índice de poliespecificidade. Na figura 3, nós conseguimos observar a morfologia dos lipossomas, com SPAM20, representados em A e B, e sem SPAM20, em D e E. Observamos que os lipossomas com SPAM20, são mais concêntricos e com menos rugosidades, em comparação aos lipossomas que não possuem o SPAM20. Na figura 4, nós conseguimos ver a viabilidade celular através do teste do MTT. A toxicidade ela é dose dependente. E nas concentrações de 1, 10 e 100, o lipossoma contendo SPAM20, ele demonstrou uma maior citotoxicidade frente à linhagem de célula A431. Na figura 5, a microscopia confocal nos mostra que a intensidade das fluorescências elas são semelhantes para as células A431 que foram incubadas com os lipossomas contendo SPAM20 e os lipossomas sem o SPAM20. Na tabela 2, a gente consegue observar o resultado da quantificação do 5-fluoruracil nas camadas da pele. Para esse teste, nós utilizamos o aparato da célula de Franz, representado aqui na figura 7. Comparativamente, observamos que, quando nós utilizamos as microagulhas, em comparação à terapia passiva, nós temos uma maior concentração do 5-FU nas camadas da pele. Principalmente quando nós conseguimos utilizar o SPAM20 nos lipossomas. Temos também um aumento significativo em comparação à terapia pacífica. Esse resultado, ele corrobora com os resultados demonstrados aqui na figura 6. Nesse trabalho, nós conseguimos
desenvolver lipossomas otimizados contendo promotores de penetração, o SPAM20. Nós conseguimos também ter um potencial citotóxico utilizando lipossomas com SPAM20. Nós conseguimos ter um aumento significativo da concentração do 5-FU nas camadas da pele utilizando o SPAM20. E nós também conseguimos observar que o 5-FU ele tem um maior acúmulo quando combinamos os lipossomas com o SPAM20 e utilizamos as microagulhas. Aqui, algumas referências utilizadas para desenvolver esse trabalho. Muito obrigada. Buenas tardes, soy la doctora Shell Juan Marcos y yo les voy a presentar el trabajo titulado Estudio computacional de liposomas cargados con 2-hidroxifenil 2-propilpentanamida HO-AA-BPA y la determinación de su actividad antiproliferativa en líneas celulares NIH3D3. A manera de introducción, el compuesto HO-AA-BPA es un derivado del ácido valproico que se sintetiza a través de 2 pasos. Este compuesto ha mostrado actividad antiproliferativa en líneas celulares, pero tiene una baja solubilidad en agua, lo que dificulta su formulación. En este trabajo utilizaremos liposomas como una estrategia para aumentar su solubilidad. Los liposomas son estructuras formadas por una doble capa lipídica cuyo centro de la capa es hidrofóbico, la cual es biocompatible con las membranas celulares. La dinámica molecular nos va a permitir estudiar la estructura de esta doble capa lipídica. El objetivo del trabajo es entonces la incorporación del compuesto HO-AA-BPA en una membrana lipídica de dimistroilfosfatidilcolina DMPC en presencia y ausencia de colesterol. Además, estudiaremos su comportamiento termotrópico mediante la calorimetría diferencial de barrido, sus características estructurales mediante la dinámica molecular y propiedades biológicas en líneas celulares NIH3D3. Siguiendo la siguiente metodología, obtuvimos los siguientes resultados. 4 sistemas liposomales marcados como S1, S2, S3 y S4, que en dinámica molecular se mostró que la doble membrana lipídica tiene bastante flexibilidad, que al incorporarle el compuesto HO-AA-BPA, este se incorpora en la interfase de la membrana lipídica y el agua, y que cuando agregamos colesterol, que es el color anaranjado, estas colas hidrofóbicas de los lípidos se ordenan y presentan menor movilidad, y el compuesto hidrofóbico sigue la mayor parte en la interfase, aunque encontramos unas pocas moléculas en el centro de la bicapa. Esta gráfica muestra la densidad de los sistemas y observamos que sistemas que incorporan colesterol, que son estos de aquí, muestran mayor densidad. Los termogramas derivados de la calorimetría diferencial de barrido muestran que la incorporación de los diferentes compuestos hidrofóbicos como el HO-A-BPA y el colesterol abaten esta señal típica de los sistemas lipídicos, disminuyendo los parámetros termodinámicos. También los resultados en las líneas celulares muestran que un aumento en la concentración de nuestros liposomas incrementa la muerte celular. Aquí muestro los resultados obtenidos para la IC50 en esta línea celular y observamos que los sistemas con liposomas disminuyen este valor. Como conclusión, pues obtuvimos liposomas de MPC con nuestro compuesto HO-AA-BPA, aumentando su solubilidad. Los estudios de dinámica molecular muestran que este compuesto se alberga en la interfase agua-lípido. Los estudios de calorimetría diferencial de barrido muestran
que la incorporación de diferentes compuestos disminuye los parámetros termodinámicos, lo que nos hablaría de una facilidad para la formación de estos liposomas, y que estos sistemas liposomales tienen una menor IC50 en nuestra línea celular probada NIH3T3. Pues no me queda más que agradecer y les dejo algunas referencias. Muchas gracias.